Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Vamos movimentar um pouquinho. Quem precisar sentar numa cadeira, né? Se estava na almofada. Reorganiza. E vamos continuar a nossa leitura de hoje As Pegadas de Buda, do mestre Zen vietnamita Thich Nhat Hanh. Capítulo 10. A criança vindoura. Nessa época, o rei Suddhodana manifestou o desejo de que Siddhartha passasse mais tempo ao seu lado, a fim de que pudesse instruir o filho nos assuntos políticos e da corte. O príncipe foi convidado a assistir muitas reuniões oficiais, às vezes sozinho com o rei, às vezes com toda a corte. Siddhartha dedicou toda a atenção a estas preocupações e veio entender que a política, a economia e os problemas militares que afetavam qualquer reino têm suas raízes nas ambições egoístas daqueles que se envolvem na política. Preocupados apenas em preservar o próprio poder, era impossível para eles criar políticas esclarecidas, voltadas ao bem comum. Quando Siddhartha viu oficiais corruptos fingindo virtude e moralidade, a raiva brotou em seu coração. Ele a ocultou, porém, já que não tinha alternativas a oferecer. Por que você não contribui com ideias na corte, ao invés de ficar sempre tão calado? Perguntou o rei Suddhodana, certa feita, depois de uma longa reunião com vários oficiais. Siddhartha olhou para o pai. Não é que não tenha ideias, mas seria inútil apresentá-las. Elas só apontam a doença. Ainda não vi cura para as ambições egoístas daqueles homens da corte. Olha para Vessamita, por exemplo. Mantém expressiva quantidade de poder na corte e você sabe que ele é corrupto. Mais de uma vez ele quis atentar contra a sua autoridade, mas você é ainda forçado a depender dos serviços dele. Por quê? Porque sabe que se não o fizer assim, o caos se instalará. O rei Suddhodana olhou para o filho em silêncio por longo tempo. Em seguida disse: Siddhartha, você sabe bem que para manter a paz em uma família ou país, há certas coisas que devemos tolerar. Meu próprio poder é limitado, mas estou certo de que se você se preparar para ser rei, fará melhor do que tenho feito. Você possui o talento necessário para limpar as camadas de corrupção, enquanto evita o caos em nossa terra natal. Siddhartha asseverou: Pai, não creio que seja uma questão de talento. Acredito que o problema fundamental resida em que se conseguir libertar o próprio coração e mente. Também estou envolto em sentimentos de raiva, inveja, medo e desejo. Trocas similares entre pai e filho fizeram o rei Suddhodana ficar cada vez mais angustiado. Ele reconhecia que Siddhartha era uma pessoa de profundidade incomum e como suas visões de mundo eram diferentes. Mesmo assim, nutria a esperança de que, com o tempo, Siddhartha viesse a aceitar seu papel e a cumpri-lo de maneira mais apropriada. Além das suas tarefas na corte e da assistência a Yasodhara, Siddhartha continuava a encontrar-se
e a estudar com bem conhecidos brahmanes e monges. Ele sabia que a atividade da religião não era apenas o estudo das escrituras sagradas, mas incluía a prática da meditação a fim de atingir a liberação do coração e da mente. Ele buscou aprender mais sobre a meditação. Aplicava tudo o que aprendia nestes estudos à sua própria vida no palácio e dividia as suas conclusões com Yasodhara. Gopa, Siddhartha gostava de chamar Yasodhara carinhosamente. Talvez você também devesse praticar meditação. Ela pacificará seu coração e capacitará você a prosseguir em seu trabalho por longo tempo. Yasodhara seguiu seu conselho, não importando quão ocupada seu trabalho a deixasse, reservava um tempo para meditar. Marido e mulher, com frequência sentavam-se juntos silenciosamente. Algumas vezes seus servos os deixavam sozinhos e o casal solicitava os músicos para irem tocar em outras localidades. Quando era pequeno, Siddhartha havia sido ensinado sobre os quatro estágios da vida do Brahmane. Na juventude, um Brahmane estudava os Vedas. No segundo estágio, ele se casava, formava uma família e servia a sociedade. No terceiro estágio, quando seus filhos houvessem crescido, podia retirar-se e devotar-se aos estudos religiosos. No quarto estágio, desvencilhado de todo compromisso e obrigação, um Brahmane podia viver a vida de um monge. Siddhartha pensou a respeito e concluiu que esperar pela velhice poderia ser tarde demais para estudar o caminho. Não queria esperar tanto. Por que uma pessoa não pode viver todos os 4 passos de uma vez? Por que um homem não pode levar uma vida espiritual enquanto ainda tem uma família? Siddhartha queria estudar e praticar o caminho bem no meio da sua presente vida. É claro que não podia deixar de considerar os famosos professores em lugares distantes, tais como Sravasti e Rajagaha. Ele estava certo de que se pudesse achar um modo de estudar com tais professores, faria um progresso bem maior. Todos os monges e professores que encontrava com frequência haviam mencionado os nomes de certos grandes mestres, tais como Alara Kalama e Udaka Ramaputra. Cada um deles aspirava estudar com estes mestres, e Siddhartha sentia o seu próprio desejo a cada dia tornar-se mais urgente. Certa tarde, Yasodhara chegou em casa com a face carregada de tristeza. Ela não falou com ninguém. Uma jovem criança, da qual tinha cuidado por mais de uma semana, havia acabado de morrer. Apesar de todos os seus esforços, não pudera resgatar a criança das garras da morte. Tomada de pesar, ela se sentou em meditação, enquanto as lágrimas escorriam do seu rosto. Era impossível segurar os sentimentos. Quando Siddhartha voltou de uma reunião na corte, novamente ela caiu em prantos. O esposo o abraçou e tentou consolá-la. Gopa, amanhã irei com você ao funeral. Chore agora, pois isso diminuirá a dor em seu coração. Nascimento, velhice, doença e morte são fardos difíceis que cada um de nós carrega nesta vida. O que aconteceu com a criança pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Yasodhara falou entre dentes. A cada dia, vejo quão verdadeiras são as coisas que você tem dito. Minhas 2 mãos são pequenas demais diante da imensidão do sofrimento.
Meu coração está sempre repleto de ansiedade e desespero. Ó marido, por favor, mostre-me como posso dissolver o sofrimento em meu coração. Siddhartha abraçou-a fortemente. Minha esposa, eu mesmo procuro um meio de vencer o sofrimento e a ansiedade em meu próprio coração. Tenho examinado a situação da sociedade dos seres humanos, mas apesar de todos os meus esforços, ainda não consegui vislumbrar o caminho da liberação. Estou certo, porém, de que um dia acharei um caminho para todos nós. Gopa, por favor, confie em mim. Jamais deixei de confiar em você, meu querido. Sei que uma vez que resolva realizar alguma coisa, você a perseguirá até conseguir alcançá-la. Sei que um dia você deixará toda a sua riqueza e privilégios para trás, a fim de buscar o caminho. A única coisa que lhe peço, marido, é que não me deixe agora. Eu preciso muito de você. Siddhartha ergueu o queixo de Yasodhara e olhou bem nos seus olhos. Não vou deixar você agora. Só quando Yasodhara pôs sua mão tapando a boca do marido. Siddhartha, por favor, não diga mais nada. Quero perguntar-lhe uma coisa. Se você tiver um filho comigo, iria preferir um menino ou uma menina? Siddhartha ficou espantado. Ele olhou cuidadosamente para Yasodhara. O que você está dizendo, Gopa? Quer dizer, você pode estar? Yasodhara balançou a cabeça afirmativamente, apontou para sua barriga e disse: Estou tão feliz por carregar um fruto do nosso amor. Eu gostaria que fosse um menino parecido com você, com sua inteligência e gentil virtude. Siddhartha pôs os braços em torno de Yasodhara e apertou-a contra si. No meio desta grande alegria, sentiu as sementes da preocupação. Mesmo assim, sorriu e disse: Ficarei igualmente feliz, seja um menino ou uma menina, tanto quanto pelo fato de o bebê possuir a sua compaixão e sabedoria. Gopa, você já contou à mamãe? Só contei a você. Esta tarde irei ao palácio principal para contar à rainha Gotami. Ao mesmo tempo, pedirei conselhos a ela sobre o melhor modo de cuidar da nossa futura criança. Amanhã contarei para minha mãe, a rainha Pamita. Estou certa de que todos ficarão muito felizes. Siddhartha concordou. Ele sabia que sua mãe repassaria a novidade ao pai tão logo ela soubesse. O rei ficaria felicíssimo e, sem dúvida, organizaria um grande banquete para celebrar. Siddhartha sentiu apertar em si os nós que o prendiam à vida palaciana. Gopa. Será que quer dizer bonito, né? Carinhoso. E aqui ele traz já essa questão da meditação, né? Como quase como uma convicção, né? De que existe um caminho aí de liberação, né? Ele fala. Alguém quer falar alguma coisa? E aí vai vir o Raula, filho dele.
dele e dela, né? Ih, dei spoiler, é menino. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar? Então vamos encerrar, vamos colocar as mãos palma com palma, fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Talvez eu queira comentar uma coisa que me veio agora. Que vocês viram que mesmo que ele ainda não soubesse a resposta, né, desse transcender, né, o sofrimento, tinha uma certeza desse encontro, né, na fala dele, de que ele procuraria, que ele faria ele continuaria nesse propósito e de que ele acessaria, né, essa maneira de transcender. E eu acho que isso, para mim vem de uma maneira reconfortante, né? Porque nós todos estamos nesse lugar, né? De encontrar esse transcender, sofrimento, velhice, doença e morte, né? Entender. E eu acho, confio também, acredito também que para esse momento que nós estamos vivendo, é importante ter essa certeza, né? De que não é algo não é algo que vai passar, né? É algo que depois que você realizar, você vai conseguir acessar sempre. As causas externas, elas não cessam, né? O samsara não cessa. Esse mundo, né? De sofrimento, de roda da vida, né? Mas a gente acessa um lugar que com o tempo ele vai ficando mais fácil de visitar, né? Quando parece que fica difícil. Essa realização da transitoriedade, a realização da unidade com tudo que existe, né? Que não tem eu e o outro, que não tem um eu a ser defendido, né? Com unhas e dentes, que a gente escolhe enroscar em coisas. Quando a gente perceber que essa escolha é nossa, a gente vai começar a parar de escolher esse enrosco em coisas cotidianas, né? De queixas, de por que comigo, né? Se não tem esse eu, quem que se ofende? Quem que fica magoado, né? Você se pergunta mais vezes por que eu tô brigando por isso? Por que eu tô defendendo esse eu, né? Essa identidade que eu criei, eu criei, os meus relacionamentos apoiam, né? Essa coisa dos papéis, dos lugares, isso a gente vai se enredando, né? Vai se enredando nessa teia. O Gustavo fez mais uma tirinha do Zen que ele fala dessa teia, né? Como elas amarram a gente, né? E nos escravizam, e depois a gente tem que defender tanto esse eu que a gente construiu, que uma hora a gente já nem sabe mais por que a gente tá brigando, né? Ah, eu gosto, a Monja Coen falava muitas vezes assim, abre a mão e o universo todo cabe. Mas se você tiver assim, segurando uma ideia, se apequenando, o resto não tem espaço para mais nada, né? Então é isso, que a gente ganha, que a gente conquiste em nós essa confiança, porque ela não vai vir de fora. Não vai ninguém te dar uma pílula, um manual de sucesso, não, né?
Tem que ser, isso é uma realização de cada um de nós. Não tem ninguém que possa fazer por você. Então é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Até amanhã.